Suculentas que não suportam água da chuva. A pedido da Vanessa Rodrigues Medeiros, hoje eu estarei compartilhando com vocês suculentas que não podem ser cultivadas com água da chuva no tempo. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. A primeira delas, gente, eu vou deixar a Decora variegata. No outono e inverno eu até consegui cultivar ela, porém ela sempre dá olho negro na folha de baixo. As folhas de baixo você pode ver que ela está com poucas folhas. Então ela sempre acontece isso, ó, o olho negro. Claro que para mim, né, poder cultivar ela aqui, eu ia ter que fazer o quê? Tá passando sempre um fungicida. Mas esse não é o objetivo da gente estar fazendo, passando produtos químicos nas plantinhas, né, gente? A gente quer cultivar elas da forma mais orgânica possível. Então, agora no outono e inverno eu até consegui cultivar, né? Mas dessa forma, ela nunca ficou, né, com a copa cheia, bonita. Já em local coberto, no outono e inverno, essa planta fica muito bonita, porque é a época dela, né? E como ela é uma planta variegata, ela não tolera muito sol forte, nem excesso de água e de umidade, ela fica muito bonita no outono e inverno. Né? Eu até fiz essa experiência, tentei cultivar ela aqui, mas eu estou percebendo que agora, com a chegada da primavera, né, a gente tem um sol mais forte, a gente tem muita chuva e no verão também a gente tem um sol, né, escaldante e tempestades com um volume de água muito grande. Então, infelizmente, eu vou ter que estar tirando ela aqui do canteiro. Eu vou fazer isso, eu vou fazer a decapitação, né? Eu não vou retirar ela toda, eu vou decapitar, vou fazer o corte, né? Vou proteger esse tronco da chuva, colocar um vasinho transparente em cima, não deixar com que pegue a água da chuva até ele secar bem, né? Fazer uns furinhos laterais para ele não molhar, né? Porque o importante é não molhar o caule em cima. E vou deixar o caule aqui, vou fazer essa experiência para ver se o caule, né? Ele vai ficar totalmente aqui no tempo, se vai dar certo ela rebrotar, né? Vamos fazer essa experiência juntos. Vou retirar ela porque infelizmente essa copa aqui ela não vai aguentar agora, gente, né? A gente já vê que ela tá com bastante olho negro nas folhas de baixo, ó. Vou ter que estar retirando ela aqui do tempo. Outro gênero que é bem complicado a gente estar cultivando no tempo são as agavoides. Claro que, né, não são todas. Eu tenho, por exemplo, a agavoide gilva, que depois eu vou mostrar para vocês, que eu cultivo no canteiro no chão. Já faz um ano que eu estou cultivando ela no tempo, diretamente pegando água da chuva e deu bem certo. Porém, nós temos algumas, né, que infelizmente com excesso de água, com as folhas muito gordinhas, elas irão melar sim, gente. O que acontece não é que elas não gostem da água da chuva, elas gostam sim. Se você for captar a água da chuva e molhar elas, é ótimo, tá? Elas amam. O que elas não toleram é ficar muitos dias com muita chuva, muita umidade no tempo. Isso sim, né, vai fazer com que elas melem, com que elas apodreçam o caule, né, e elas não sobrevivam. Então aqui eu tenho a agavoide gilva. Essa eu fiz uma boa adaptação, gente, o ano passado. Agora em setembro ela está fazendo, né? Ela já fez, né? Hoje já é dia 29, então ela já fez aniversário, que ela já fez um ano de cultivo no tempo. E deu bem certo, né? Uma planta mais resistente e que deu bem certo. Não quer dizer que todas as agavoides a gente não vai conseguir. Então a gente tem que estar fazendo experiências, a gente tem que estar trazendo plantinhas para o tempo para ver se a gente consegue. O que importa, gente, é fazer uma boa adaptação no início. Fazendo uma boa adaptação com um substrato bem drenável, onde ela pegue bastante sol, um local bem arejado, já é um grande passo para que você consiga cultivar a sua plantinha no tempo. Temos algumas que infelizmente, mesmo a gente dando condições para elas, elas já são mais melindrosas, né? E elas não aguentam com tanta facilidade serem cultivadas no tempo. Aqui eu tenho uma madiba, ó, também vou fazer um ano, quando eu trouxe ela para cá ela estava grudadinha na folha ainda, gente. Aqui eu tenho uma outra, que agora eu esqueci a identificação dessa plantinha, quem souber deixa aí nos comentários. Eu tenho uma outra de folha bem gordinha que se dá muito bem, que é o Sedum obesum, né? Eu tenho outra aqui, ó,
Aqui eu tenho o pachifito compacto que está sendo cultivado no tempo também, ó. E está dando bem certo. Então, na verdade, a gente tem que estar fazendo essas experiências, né? Lá eu coloquei uma afterglow, gente, olha que linda. Então, vamos ver nos próximos dias como ela se desenvolve. Tudo é experiência. Eu sei que às vezes a gente fica com o coração apertado, né? Porque a gente ama essas plantinhas, mas se a gente não fizer experiências, a gente não vai saber o resultado, né? E só assim que a gente consegue saber o resultado das nossas plantinhas. Por exemplo, aqui, né? Eu tenho aqui a caranculata. A caranculata, pelo menos aqui no meu cultivo, eu estou falando do meu cultivo, né, gente? Aqui no meu cultivo, ela não tolera excesso de umidade. Até mesmo em local coberto, eu tenho que, né, estar sempre observando como ela está se desenvolvendo. E as regas são muito controladas. Aqui eu tenho esse broto nascendo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É um tronquinho que foi feita a decapitação, né? Então esse é um broto, né, que está nascendo e eu cultivo ele sempre em local coberto. Eu posso sim pegar a água da chuva e molhá-la, mas eu não posso estar cultivando ela diretamente no tempo, porque se eu cultivar ela diretamente no tempo, ela funga muito, né, o chamado olho negro, e infelizmente cai também. O que acontece também é ela despetalar todas, as folhas caem todas, né, e eu perco a planta. A Albert Baines, gente, a Graptoveria Albert Baines faz parte dessa seleção. É uma planta que mesmo cultivada em local coberto, eu tenho que ter bastante cuidado com ela, porque ela mela muito fácil. Ela tende a perder as folhas com facilidade, né? Quando a gente vê, cadê a planta? As folhas já se foram. Então, no meu cultivo aqui, né, a Albert Baines, elas têm que ser cultivadas em local coberto, não diretamente na chuva. Eu posso até molhar ela com água da chuva, como já, né, frisei com outras plantinhas, todas, né, que eu vou estar mostrando para vocês. Eu posso estar fazendo a rega sim com água da chuva. O que eu não posso é cultivar elas assim, ó, diretamente no tempo, como eu tenho ali, ó, né, como eu tenho aqui no painel de latinhas, como eu tenho aqui nos vasos, como eu tenho nos canteiros lá embaixo e assim por diante, né? Então ela tem que ser cultivada em local coberto, onde eu faço espaçamento de regas, bem um pouquinho maior, né? Para que ela fique assim linda. E ainda mais que agora, né? As graptovérias, elas vão estar em dormência, né? A gente entra na primavera, verão, elas ficam mais lentas, então a gente tem que ter um cuidado redobrado com essas plantinhas. Outra, gente, que eu tenho bastante dificuldade também, até mesmo em local coberto, é a Graptoveria também titubans, né? A titubans, eu tenho um outro vasinho, uma latinha cheia com ela, tem várias rosetinhas, depois eu mostro para vocês. Ela tende, né, a perder as folhas, então é uma outra plantinha que eu não consigo cultivar no tempo, com água da chuva, né? Pegando água da chuva direto. Eu posso fazer, né, a rega com água da chuva dela agora. Cultivar ela no tempo, infelizmente essa planta eu não consigo. Então o substrato está sempre muito seco, eu quase não molho, tanto essa, né, essa desse potinho, quanto as outras na latinha. Então eu faço um espaçamento bem grande entre uma rega e outra. Aqui então tá a latinha, gente, ó, com as titubans. Essas eu fiz todas por folhas, porque eu tinha perdido a matriz. Ela se despetalou. Ela brota muito fácil por folhas, gente. É muito fácil você fazer a propagação dessa planta por folhas. Ela realmente é muito generosa. Porém, como eu falei para vocês, né? Agora é um período que a gente tem que cuidar muito, porque tem os dias muito abafados, muito quentes, né? Muito úmido. E ela tende a cair as folhas assim, né? A gente não sabe nem a explicação, né? O que acontece é que quando a gente vê a plantinha, ela já está toda despetalada. Então é uma plantinha que, infelizmente, no tempo, diretamente pegando água da chuva, a gente já não vai conseguir. E aqui eu também tenho outra também, que para mim eu tenho bastante dificuldade, é a Douglas Hut. A Douglas Hut, ela tem essas folhinhas que ficam mais manchadinhas, ó, um verde com rosa. Também ela brota muito fácil por folhas, porém ela é muito fácil de fungar, gente, de perder as folhas também, tá? É outra que, né, a gente tem que cuidar bastante nas regas, são lindas, né? Porém a gente tem que ter esse cuidado, né, com elas
de não molhar demais, principalmente, né, agora nos meses da primavera e verão, onde a gente tem dias muito quentes e úmidos. Outra que tende a afogar muito, gente, cultivada, né, no tempo com a água da chuva, é a Suyon. A Suyon, ela é maravilhosa, ela enche de brotos os tronquinhos. Ó, esse aqui é um tronquinho que eu fiz decapitação, gente, no início do outono. E olha só a quantidade de brotos que ela encheu, né? Fora que eu já tirei, né? Ó, aqui, ó. Isso aqui é tudo mudinhas que eu já retirei, né? Aqui e fiz novos vasinhos. Eu tenho esse que estava aqui, que eu estou controlando as regas, e esse outro aqui que estava na chuva. Eu tive que retirar, que já parece que ela está meio que fungando, né? Então é uma planta que funga com muita facilidade. A patinha de urso, gente, eu já fiz várias experiências. Ela, né, ela até que não, vamos dizer assim, ela não chega a morrer, né? Ela não chegou a perder a planta cultivada no tempo, porém ela não fica bonita. Ela não cresce mais do que isso, ó. Que eu tenho uma mudinha, eu já tenho visto em outros lugares também, né? Agora vem a primavera e verão, vamos ver como é que ela vai se desenvolver ainda, né? Porque ela não passou ainda a primavera e verão aqui. Eu plantei ela no outono, então vamos ver como ela vai ficar. Mas ela não fica bonita como a gente gostaria, igual aqui, né? Olha esse eônio, o eônio maravilhoso, né? Então a patinha, ela já não fica tão bonita. E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês para fazer o comparativo, né? Eu gosto sempre de fazer essa comparação, até para a gente entender melhor do assunto, né? Da gente entender melhor, né, o que a gente está falando. Aqui eu cultivo ela em local coberto. Coloco, às vezes, para pegar um pouquinho de água da chuva, mas já retiro, ela não fica direto, tá? Olha que coisa mais linda, né? Então, não faço nada, gente. Simplesmente eu plantei aqui dentro e ela está se desenvolvendo, ela está se multiplicando. Maravilhosa. Claro, ela está num local coberto, onde pega bastante vento, onde ela tem um substrato, né, bem drenável, com os nutrientes necessários para ela estar crescendo e se multiplicando. Pega água da chuva de vez em quando, não é direto, tá? As regras são controladas. Está maravilhosa dessa forma. Já essa aqui, eu acredito que era para estar assim também, né? Sendo cultivada no tempo, tem bastante substrato, também foi adubada, porém ela não cresce o suficiente. Ela perde muitas folhinhas, gente, assim, ó. Ela começa a perder muitas folhinhas de baixo, né? Então, assim, a patinha de urso, ela está em observação ainda. Vamos ver nos próximos meses como ela vai ficar, se realmente ela vai se desenvolver. Outra espécie que também não se desenvolve muito bem no tempo, pegando água da chuva direto, são as uérnias, né? Pelo menos essa minha aqui, ela tende a apodrecer a ponta. Ó, eu retirei, ela estava no tempo, eu retirei, ela apodrece, ela vai amolecendo e vai apodrecendo, né, a ponta. Essa aqui ela está também, mas eu já vou retirar. Né? Quando tem muita chuva, a gente tem que estar retirando. Ela tá bonita, ó. Né? Ela tá pegando bastante sol, por isso que ela tá nessa coloração, tá? Quanto mais sol ela pega, mais amarronzada ela fica. Se você quiser que ela fique mais verdinha, então você cultiva num local mais à meia sombra. Mas você tem que dar bastante sol para essa planta, senão ela enche de cochonilha de carapaça também, tá, gente? Ó, ali já foi uma ponta que eu tirei, ali outra. Então, o excesso de água para essa planta, ela também tende a melar, ela fica com as pontas todas meladas, tá? Então, o excesso de água para as uérnias, né, estapélias, algumas espécies, não é aconselhável. Pelo menos aqui no meu jardim, não dá certo. Uma que funga bastante também, gente, no tempo, é a Crassula Campfire. Essa é uma espécie, né? Da crassula, tem várias, tem outra que a folha é bem mais fininha, essa já tem uma folha um pouquinho mais larga. Ela tende a melar um pouquinho, né? Então é uma experiência também, eu tenho colocado ela no tempo, ó. Vendo, os bebezinhos, eles nascem meio que melam e queimam no sol forte, mas eu tenho feito essa experiência, tenho, né, adaptado ela no tempo. Vamos ver como ela se desenvolve. E eu percebo, gente, que aqui eu poderia estar fazendo a poda dela, ó, deixar só esse tronco ali que tem vários brotos, cortar mais uma vez aqui no meio, ó, corta ali, corta outra vez aqui no meio, consigo fazer uma muda aqui no meio e consigo fazer uma muda aqui com o topo. Porém, ela está enchendo de brotos, ó, ela está enchendo de brotos. Então, vamos ver nos próximos dias como que eu vou, né, o que eu vou fazer com essa plantinha.
Vamos ver como ela se desenvolve e qual o procedimento que eu vou atuar nela. Então, Vanessa, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, né? Então, que eu, quis compartilhar com vocês é que eu tenho plantinhas que eu não cultivo no tempo, principalmente mais as agavoides, algumas até eu cultivo, outras não. E tem algumas que está sendo feita uma experiência, né? Estou colocando no tempo e adaptando elas. Porém, agora com a chegada da primavera, verão, isso muda porque o tempo fica mais quente, mais úmido, né? Mais propenso a fungos, cochonilhas e etc. Né? A gente sabe, né, que infelizmente essas pragas, elas chegam no nosso jardim quando há muita umidade. E cultivar no tempo é assim, né, gente? É muita chuva, muita umidade. Agora o sol ele está mais forte, né? Então o calor, isso, né, gera infelizmente fungos e algumas plantinhas elas não resistem, né? Espero que eu tenha respondido, Vanessa. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.